A primeira mesa, que inicia os diálogos do seminário, busca reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres e homens negros no resguardo da memória, das iniciativas e criações e lutas presentes na experiência afro-brasileira. A partir do trabalho, com alguns acervos, convidamos a reflexão sobre os desafios e as conquistas na construção de uma memória negra. Para compor o protagonismo negro na construção da sua própria memória, convidamos Jurema Agostinho, mestra em Teorias da Comunicação e Cultura pela UFRJ. Dedica-se a dar visibilidade às tradições afro-brasileiras como processo civilizatório pleno de saberes de diversas áreas do conhecimento. Trabalhou no projeto A Cor da Cultura, do Canal Futura e Fundação Roberto Marinho, e também foi diretora adjunto do Centro Cultural Municipal José Bonifácio. Atualmente é coordenadora e pedagógica da Cultura da Casa Vivência Conceição Evaristo. E convido também Mário Medeiros, professor do Departamento de Sociologia da Unicamp e diretor do Arquivo Edgar Lerrout, autor dos livros Os Escritores da Guerrilha Urbana, Literatura de Testemunha, Ambivalência e Transição Política, de 1977 a 1984, 2008, a descoberta da insólita literatura negra e literatura marginal no Brasil, de 1960 a 2000, que é 2013. Co-organizador das obras Polifilmes Marginais, de 2015, Rumos ao Sul, Periférica de um Pensamento Social, de 2018. E, para a mediação, Clarissa Rosa, museóloga, mestra e doutora em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, pesquisadora dedicada às memórias negras em museus. Investiga o processo de patronização e musealização como forma de ação afirmativa para a população negra. Em 2018, foi consultora e museóloga pela Unesco para a implementação do Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Atualmente, é servidora e trabalha na Casa de Ciência UFRJ. Bom dia. Muito obrigada, Cícero, pela introdução, pela apresentação. Eu sou Clarice Rosa, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de 1,72 m. No momento, meus cabelos estão trançados no formato nagô, na cor castanho. Meus olhos são pretos. Uso brincos longos, prateados, com representação de uma bebê de Iemanjá. No momento, eu estou com uma blusa marrom clara, um casaco branco, uma calça bege e um sapato marrom. Muito obrigada pela presença, Jurema Agostinho e Mário Medeiros, por estarem aqui com a gente hoje nessa conversa. Tenho certeza que vai ser bastante profícua. Muito obrigada a todos os presentes também. E, bom, aproveito também para agradecer, claro, né, ao convite que o Instituto Moreira Salles me fez para poder mediar esse encontro entre vocês e o público. Esse tema é um tema que me alcança muito profundamente. Eu parabenizo a organização do evento por isso, especialmente Pamela, Silvana e Raquel. Bom, para resumir a minha relação com esse tema, há 2 meses atrás eu defendi minha tese de doutorado sobre exatamente memórias negras em museus. Então, eu fiz esse mestrado, esse doutorado no programa de Memória Social. Fui orientada pela professora Andréia Lopes da Costa, socióloga. Então, poder participar de um evento, né, dessa grandiosidade, dessa magnitude, organizada pelo IMS, aqui no museu consolidado como o MAR, né, falando de um acervo construído por uma pessoa tão grandiosa quanto o Januário Garcia, é realmente uma realização para mim. Então, muito obrigada por isso. Bom, e
Aproveito também para, enfim, né, só falar que, na verdade, essa questão de falar sobre o nosso tema de pesquisa fora do ambiente acadêmico é um desejo de muitos pesquisadores. Então, fico realmente bastante feliz de poder estar aqui com vocês falando sobre esse tema e, principalmente, ouvindo sobre esse tema, né? Porque, acima de tudo, né, conversar com pessoas que são referências sobre esse tema, né, trabalham com isso há muito tempo. Então, eu peço licença para chegar nesse debate primeiro sobre memórias negras e me coloco aqui no lugar de alguém que reconhece as pessoas que vieram antes de mim, trabalhando, pesquisando com esse tema, sobre esse tema, né, o que eu tenho chamado de ancestralidade acadêmica. Então, como a gente vai ver aqui ao longo desse seminário, toda ancestralidade deve ser honrada. Então, por isso, quero dar início à nossa primeira mesa. A mesa é intitulada Protagonismo Negro na construção de sua própria memória, né, como já havia sido comentado. E, bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero só trazer alguns breves informes. De acordo com a nossa programação, a gente vai estar aqui até meio-dia, né? E cada convidado vai ter 30 minutos para a apresentação, e depois nós vamos abrir para o público aqui presente. As perguntas devem ser feitas, né? Quem tiver interesse em fazer perguntas, por favor, façam. Vai ser feita por escrito, né? Como também já foi comentado. Então, vamos começar agora com a convidada Jurema Agostinho. Jurema, atualmente, é coordenadora pedagógica e cultural da Casa Escrevivência Conceição Evaristo. Então, Jurema, a palavra está com você. Agradeço o convite ao Instituto Moreira Salles, através da museóloga Larissa Machado e do museólogo Rafael Lino, bem como o cuidado da Silvana Marcelina e a atenção de toda a equipe organizadora. Agradeço a Exu pelo poder da comunicação, aos orixás que regem o dia de hoje, ao meu ori e às senhoras que cuidam de mim. Pois, ao falar de memórias e protagonismos negros, não podemos deixar de citar os nossos ancestrais. Seguindo essa linha de pensamento, eu deixo informações sobre os griots, né? Porque se a gente está falando de ancestralidade, de memórias, impossível não falar dos griots, né? Os grandes contadores e cantadores das tradições africanas no mundo africano e afro-brasileiras aqui, que não têm tanta importância. Infelizmente, ainda predomina nas escolas e nas formações, a cultura greco-romana ainda tem um peso muito maior. Mas estamos aqui para isso, né, junto com os griots, que trabalham há anos, né, desde que o mundo é mundo no continente africano, e aqui, cá estamos para seguir o legado e trazer essas memórias. Pensando exatamente nessas memórias, a gente tem que falar do legado de... Impossível não falar agora, eu não tinha pensado nisso, mas não falar do Januário Garcia e essa importância, né? Eu tive há pouco tempo nesse auditório, há pouco tempo não, uns 3 anos atrás, com um grupo de professores de educação infantil, e essa frase do Januário, que está no filme, foi falada, mas, para mim, que cheguei no movimento negro ouvindo as falas de Januário, lá nos anos 80, e ele dizia, num encontro, que, fotografando no Salgueiro, viu uma criança numa situação complicada, né? Ia cair, ia se machucar, mas ele ficou meio sem jeito de tocar no assunto. E aí passou uma senhora e chamou a atenção da criança, brigou, falou, fez, aconteceu, e o menino saiu do perigo. E aí, quando ela passou por ele, ele perguntou, mas a senhora é da família, é mãe dele? Ela, não, meu filho, mãe é quem está perto. E eu fiquei com isso na cabeça até agora, né? Se mãe é quem está perto, memória é quem pode passar. Por isso que eu não queria deixar de falar agora. Eu queria que passasse a primeira imagem, por favor, que é um textinho. Pois é, eu acho bem marcante para esse momento, e é o que a gente vem carregando ao longo do tempo, né? As histórias não são contadas por nós, né? A maioria, agora,
Agora que eu digo, de um tempo para cá, a gente está produzindo a nossa história. Mas o que a gente convive é com uma história contada pelos caçadores. Né? E enquanto os leões não contarem, enquanto nós não contarmos a nossa história, os caçadores estarão sempre em vantagem. Eu também penso, em cima desse provérbio, todos os outros provérbios que a gente usa, né, no Brasil, e que são muito próximos dos provérbios que a gente vai coletando ao longo das pesquisas dos provérbios africanos. O meu pai era uma pessoa que usava muito provérbio, muito. Todo dia, no mínimo 2, 3, ele mandava para a gente. E aí me causa muita atenção e muito cuidado com isso. Bom, falando disso tudo, a gente tem que falar que Conceição Evaristo nos conta e escreve que a sua infância não foi cercada de livros, e sim de histórias contadas por suas mães e tias. A escrita chegou através da escola e do novo emprego de uma das tias na Biblioteca Estadual de Minas Gerais. O encontro com o livro trouxe um novo hábito, ler muito. E durante a adolescência que veio a escrita. Então, de novo, reforça toda a história de que as nossas tradições são contadas, cantadas, e aí a gente pode puxar uma lista enorme, né? As fotos de Januário, aí eu lembro o carnaval, aí você começa a achar, minha tia desfilava aqui, o meu tio da bateria da Portela por 40 anos, e assim vem toda a nossa memória junto com a cultura e com as outras informações. Tem um poema da Conceição, que é essa próxima imagem, por favor, que é quase uma oração, né? Mas eu penso exatamente assim: cremos. Quando as muralhas desfizerem-se com a mesma leveza de nuvens algodoais, os nossos mais velhos, vindo do fundo dos tempos, sorrirão em paz. Cremos. O anunciado milagre estará acontecendo. E na escritura grafada da pré-anunciação de um novo tempo, novos parágrafos se abrirão. Cremos. Esse poema está no livro da Conceição, Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Eu creio, aí, já aqui nesse auditório, como eu comecei a comentar e voltei, é de um encontro que eu participei com professores de educação infantil num momento muito delicado de trocas de governo federal, e que eu tinha a impressão de que os meus 30, 40 anos de trabalho com educação tinham ido rio abaixo. E aí, estava arrasada mesmo, literalmente. Sentadinha aqui no auditório, eram as professoras de educação infantil, aí uma professora resolveu contar, estava narrando a experiência dela, numa sala de educação infantil na Mangueira, onde todas as crianças eram negras em vários matizes. Só tinha uma aluna branca, de cabelos lisos, que essa menina um dia foi com o cabelo solto e jogava para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí uma das outras meninas negras começou a apagar. E, para surpresa minha, uma outra criança de 5 anos, era uma turma de 4, 5 anos, um coleguinha vira para ela e diz o seguinte: fulana, você esqueceu, né? Você não sabe que o seu cabelo, o seu black, é a sua rainha, é a sua coroa, que você é uma rainha? Gente, isso foi um bálsamo para mim. Porque o que eu imaginei, né? Legado feito, né? Legado feito, memória garantida, porque, afinal de contas, uma criança de 5 anos falar isso para a sua colega de 5, isso jamais aconteceria na minha geração, né? E aí fica assim a prova de que a gente... Eu parti do princípio que aquelas professoras, todas com menos de 30 anos, foram nossas alunas. E que, olha só, o que a gente tem? Né? O que as crianças já estão produzindo. Então, legado passado, né? Isso eu não vou mais escutar como eu escutei na época da eleição da Benedita, passando por crianças dizendo: mas você vai votar nela? Né? E por que era ela? Tão chocante, né? Por
porque era uma mulher preta. E uma criança que passa com 5 anos com essa fala, não vai fazer mais isso. Não vai permitir que outras crianças e outras famílias repitam isso. Então, eu cremos. Conceição crê, eu também. Por favor, a outra imagem. Essa é a grande imagem, né? Esse é o grande texto. Nossa escrevência não é para adormecer os da casa grande, e sim incomodá-los em seus sonhos injustos. É porque quando a gente fala dessa produção toda que tem sido feita, a gente fala de escrevivência, né? Esse conceito mais amplo de que a Conceição criou lá em torno dos anos 90, pouco. Na verdade, ela sempre fez isso, mas só foi sistematizado, né, quando estava no mestrado. E a ideia do escrever, ver e viver, escrevivência, principalmente, né, nesse caso, com a Conceição das mulheres, porque elas sempre tiveram a sua fala, como todo processo de mulher, né, gente? Sempre tem o lugar desprestigiado. Então, quando ela vem e escreve a sua vivência, que, na verdade, é dela e da maioria das mulheres numa situação, ela está falando de todas nós e de todos nós, porque essa mulher vai falar da sua relação com os homens, com os filhos e com todo mundo. Não é isso? Então, essa é a grande marca da escrevivência, é a grande marca do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos. E tudo isso nos remete a essa construção, né, da memória negra, que a gente não deixa perder, principalmente nas falas, e agora, mais do que nunca, não só dos griots, mas dos griozinhos, né? Quem diria, né, nos anos 80, a gente jamais imaginaria que as crianças pequenas... A gente imaginava, a gente queria que isso acontecesse, mas ver foi muito bom, né? Ver e ouvir isso é muito bom. E poder passar isso no mesmo auditório, nossa, vocês não têm noção do prazer. Eu queria que você passasse o vídeo. Pode ser? Adormece nos olhos das mulheres. Está aqui no Poemas da Recordação, da editora Malê, que Wagner e Francisco, meus editores, estão ali. A noite não adormece nos olhos das mulheres, em memória de Beatriz Nascimento. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sonham, onde lágrimas suspensas virgulam o lápis de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm, expulsam a vida, donde Ainá, Mizingas, Langambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue, mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, o fio invisível e tônico permanentemente cose a rede de nossa milenar existência.
poema, ele, como os outros, né? Como o Cremos e toda a obra da Conceição, tem essa particularidade de falar da mulher, né? De vir caminhando nessa direção, na direção da escrevivência, é a escrevivência em si. E Beatriz Nascimento, uma pessoa extremamente querida, né? Raquel, que baixou o olho exatamente como eu, né? A gente que pude conviver com a Bia, né? E toda a Beatriz Nascimento era uma historiadora e cineasta que esteve próximo à Conceição, e a todo mundo que bebeu nessa água. Aí o Humberto também está nessa vida, né, de tempo, de idade, que a gente teve contato com a Bia. E a morte dela, muito trágica, né? Nos quebra sempre quando volta a falar de Beatriz Nascimento, uma estudiosa dos quilombos no Brasil. Bia é homenageada pela FLUP da edição de 2024. E isso também nos deixa bastante feliz, para que não fique sempre nas mesmas mulheres, né? Beatriz Nascimento, uma grande historiadora que merece demais essa homenagem da FLUP. Respirar um pouquinho. Bom, Maria da Conceição Evarista de Brito é uma mineira da grande BH, né? Ela é mineira de Contagem e professora dos anos iniciais, aposentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde mora há 52 anos, e por isso costuma dizer-se mineiroca. Ela é escritora, ficcionista, ensaísta, graduada em Português e Literatura pela UFRJ, mestre em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, doutora em Literatura Comparada pela UF, é imortal da Academia Mineira de Letras. Conceição recebeu vários prêmios e homenagens, entre eles o prêmio de Mestra das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo, homenagem pelo Itaú Cultural como ocupação Conceição Evaristo, e prêmio Personalidade Literária do Prêmio Jabuti. A catedrática da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência da USP. E, através das suas obras publicadas e participações em seminários, palestras e afins, o conceito de escrevivência, desenvolvido por Conceição Evaristo, está grafado em todos os seus títulos publicados. Ponciá Vicêncio, em 2003, Becos da Memória, 2006, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, 2008, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, 2011, Olhos d'Água, 2014, História de Leves Enganos e Parecenças, 2016, Canção para Ninar Menino Grande, 2018, e Macabeia, Flor de Mulungu, em 2023. Esse será um novo lançamento aqui no Rio, em julho, lá na Casa Escrevivência. Por favor, a imagem. Eis a Casa Escrevivência. Como é que essa ideia surgiu, né? A Conceição, preocupada com o acervo dela, né? Já que o acervo de Beatriz Nascimento a gente não tem acesso. O de Lélia Gonzalez também. Luísa Bairros e várias outras, né? A gente, à medida que elas partiram, a gente não consegue mais acessar. O último acervo que eu tive proximidade foi o da Zoilda Loreto da Trindade, que levamos 8 anos para poder tê-lo guardado e de maneira que se pudesse ser consultado. Então, isso foi muito doloroso para nós, amigas de Zó, de ver esse acervo assim. Então, a gente ficava assim, professora que trabalha com a temática, que é atenta, vai para a escola tal. Então, ele foi para parte desse acervo, foi para a escola da rede pública Japeri de Mendes,
espalhou-se pela zona norte do Rio de Janeiro. E vai. E mais alguém que trabalha com a questão toma aqui um outro kit, e assim foi. E a última leva, a penúltima, foi para o AEL, que eu me recuso a traduzir o nome. Isso eu deixo para o Mário. E a última leva realmente foi para a Faculdade de Educação da UERJ, no campus Duque de Caxias, que também foi assim, um grande passo. Mas isso foram 8 anos tentando trabalhar esse acervo. E aí a Conceição, com o acervo dela em casa, ficava pensando que tem coisas maravilhosas ali e que não tem acesso a ninguém. E livro sem acesso perde totalmente a sua utilidade, né? Então, a ideia dela era de manter o acervo íntegro, unido, e que pudesse ser disponibilizado para as pessoas. Então, foi a ideia de criar a Casa de Escrevivência Conceição Evaristo, que está hoje, a gente brinca que a gente fala Casa de Escrevivência Conceição Evaristo, né? Você imagina um prédio. Não, por enquanto é um estúdio, uma loja, um puxadinho. Mas que a gente está conseguindo ter lá, higienizar e catalogar aí em torno de 2.500 títulos, né? É muita coisa. Né? Coisas que nem a Conceição lembrava mais que tinha, que ela foi trazendo da casa dela de Maricada, aqui do Morro da Conceição, e de BH, que eu acho que ainda não veio todo. Então, esse acervo, ela está no empenho de mantê-lo intacto, íntegro. E a gente ainda está recebendo doações de várias pessoas, escritoras, que trabalham com o tema, para casa. Né? Então, quando a casa for uma casa e a gente puder disponibilizar, a gente vai ter o acervo da Conceição para consultas e o acervo que está sendo montado de doação para prováveis empréstimos. Mas a ideia fundamental é que a casa seja um espaço que divulgue a nossa história, né? Que seja um espaço de pensamento, de produção de conhecimento. É esse o espaço da Casa de Escrevivência. E o sonho maior, aí, a casa, era para abrigar não só esses 2.500 títulos, mas folders, presentes. Conceição ganha muitas lembranças. E também tem uma outra parte que a questão da escrevivência extrapolou a literatura. Né? Você tem pesquisadores escrevendo na psicanálise, na educação, bastante, na arquitetura, no direito. E ano passado, no outubro do ano passado, eu recebi uma pessoa, uma doutoranda no Acre, escrevendo escrevivências em antropologia. Né? Há 2 semanas atrás, vieram umas estudantes da UFBA, Campus Cerrado, no núcleo de estudos também de escrevivência. Então, assim, a escrevivência está por aí. Né? E toda essa produção, a Conceição recebe toda essa produção, é um exagero. As pessoas costumam encaminhar esses produtos para ela via PDF, que também é um material que a gente deseja deixar disponibilizado. Então, tem os livros, os acervos e muita coisa a ser disponibilizada. O que a gente não tem é espaço. Né? E aí fica confuso. Ainda está confuso, mas a gente crê, né? E trabalha para isso. E durante esse período que a gente está trabalhando para isso, o que a gente está fazendo? Recebendo essas pessoas, né? Recebendo... a gente tem no nosso grupo uma guia de turismo, né, que é o turismo étnico, que é a Margot Abraão. Ela percorre a região, as pessoas enviam e-mail para a gente, monta-se grupos pequenos, e aí a Margot faz esse trajeto, começa o passeio na porta da casa, e aí circula, né? Não faz esse percurso que é toda a pequena África, como o IPN faz, coisa e tal. Atende a necessidade daquele grupo. Então, a gente recebe bastante grupos de vários tipos de formações.
né? Sem contar os que aparecem na porta sem nenhum agendamento, né? Tem o dia inteiro, passa grupos de... Essa semana passou de Cabo Frio, no outro dia passa de outro lugar, né? Vem de Maricá, enfim. Né? E fora os turistas estrangeiros. Nesse período aí, a gente já chegou a... Ontem estava em 1.190 registros de visitantes à casa. Né? É bem significativo para a gente também. Por que a região? Né? A região foi, na verdade, foi acontecendo. Né? Se pensou em lugares afetivos, se pensou no Estácio, que foi no bairro onde a Conceição morou e começou a trabalhar como professora por lá. Mas a ideia mesmo era ser um local centrado, um lugar que as pessoas pudessem chegar com facilidade, né, para ter acesso a esse material, pensando no Rio de Janeiro como um todo. Né? Você pode vir de qualquer lugar que está no centro. E aí, chegar na Pequena África foi realmente para o solo sagrado. Né? A gente está ali no Beco João Inácio IV, com toda a história da região, e pretendemos ficar no entorno, né? A gente não quer sair dali, mas, assim, a gente não sabe o que está para acontecer. Quando eu falo Pequena África, eu sempre gosto de registrar, e aí, já que a gente vai ter, não só para vocês que estão aqui, mas desdobrar por vocês e ir lá pelo material que vai ficar no canal do Instituto, é que todo mundo fala muito em Pequena África como Saúde Santo Cristo Gamboa. E eu, como sou uma pessoa, né, que adora a região, né, e pesquisadora também, não posso só escutar isso e achar que está legal. Né? A gente tem que lembrar, e teve aquela exposição maravilhosa no CCBB do Heitor de Prazeres, que ele dizia, Haroldo Costa está aí dizendo, e eu, Jurema Agostinho, que a Pequena África atravessa o túnel, gente. A Pequena África atravessa o túnel João Ricardo, né? Vai lá para a Praça 11, né? Tem todo aquele corredor ali da Praça 11 até a Praça Tiradentes. É a Pequena África. Né? Tem uma passagem que eu não a conheci, mas soube pela a primeira neta carnal da tia Carmen do Chibuca, né, a Yara, ela dizia e provou isso em fotografias. Foi uma exposição que a gente fez lá no então Centro Cultural José Bonifácio, atual Bucabe, que era a tia Carmen contando exatamente isso. Ela distribuiu doces de Cosme e Damião durante 69 anos. Uma promessa que ela fez por conta da última filha carnal, que ela disse que era a mais fraquinha, e por conta da mais fraquinha ela fez essa promessa. E aí, o que ela fazia? Ela fazia um livro de ouro, angariava doações e fazia essa festa para Cosme e Damião. Só que ela cruzava, no dia 27 de setembro, vestia caráter, né, de baiana, com os santinhos num cestinho, atravessava então o Campo de Santana, a atual Praça da República, ia lá para a Capela de São Jorge, que a igreja não é de São Jorge, né? Tem essa história, a capela que é de São Jorge, para serem benzidos. Aí ela fotografava com os convidados próximos, assistia a primeira missa e voltava e começava a festa. Esse caminho é a Pequena África. Então, assim, eu estou enfatizando porque eu acho fundamental que a gente não perca essa visão de que a Pequena África não se restringe àquele espaço que está tão famoso, né? Saúde, Gamboa, Santo Cristo. E é isso. A gente falaria a manhã inteira, mas, né? Paramos por aqui. Obrigada pela atenção. Obrigada, Jurema, pelas suas palavras. Eu agradeço por você compartilhar com a gente o seu trabalho e tive a oportunidade de ver, mesmo que por um curtíssimo período de tempo, lá no José Bonifácio, o seu trabalho. E posso dizer que, se não fossem pessoas engajadas como você, já há tanto tempo, né,
aquele lugar não seria o lugar de memória que é hoje, né, aqui na Pequena África. E, enfim, talvez até nem sediasse o MUCAB, né, se não tivesse essa trajetória, né, de valorização das memórias negras por lá. Então, te agradeço muito por isso. Agora eu vou passar a palavra para o Mário Medeiros, que é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp e diretor do Arquivo Edgar Leuenroth. Mário, a palavra está com você. Bom dia a todo mundo que está presente aqui, quem vai assistir isso posteriormente no canal do IMS. Eu quero agradecer o convite para participar desse seminário, nas figuras da Raquel Rezende, da Silvana Marcelina, da Maria Moreto, João Fernandes, todo mundo que está trabalhando na produção do evento, e os colegas, parceiros, amigos e amigas que têm, que eu estou vendo aqui também, que trabalham conosco na preservação dessas memórias negras, junto ao Arquivo Edgar Leuenroth, UAEL, nessa parceria do acervo Januário Garcia. E é uma felicidade estar aqui na mesa com Jurema, com Clarissa, e poder dividir com vocês um pouco do que tem sido feito, tanto nessa parceria, mas num projeto mais amplo que eu quero discutir, que eu quero apresentar, que é o projeto Afromemória. Eu gostaria de pedir aos colegas da produção para projetar, por favor, o site do AEL primeiro, a aba ali do lado. Isso, por gentileza. Bom, como foi dito aqui, eu sou atualmente diretor do Arquivo Edgar Leuenroth, que tem esse nome estranho, mas que faz... o nome do arquivo é uma homenagem ao militante, jornalista, ativista, intelectual, anarquista Edgar Leuenroth, cujo acervo é o acervo número 1 do AEL e que foi comprado há cerca de 50 anos. O AEL completa 50 anos esse ano, mês que vem, em junho. E esse acervo foi comprado em meio à ditadura civil-militar, em 1974, por ação de 3 docentes do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, os professores Marco Aurélio Garcia, Michael Hall, ambos historiadores, e o cientista social Paulo Sérgio Pinheiro. A ideia era que, enfim, é mais complicado do que eu vou dizer, mas, enfim, dá para imaginar o quão complexo é ter um arquivo cuja matriz são de jornais de movimentos de trabalhadores, movimentos anarquistas que documentam experiências de greves na Primeira República, ainda no final do século XIX, mas especialmente na Primeira República, coletados por um militante, que daqui a pouco deve aparecer também a foto do Edgar aí, que foi preso dezenas de vezes pela sua atividade como ativista sindical, ativista anarquista. Mas a ideia desses 3 docentes era que, de alguma forma, fosse importante documentar as experiências dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, movimentos operários, no âmbito da Universidade Estadual de Campinas, né? E que essa documentação, essa preservação, e por meio também de uma salvaguarda de documentos, se tivesse uma história que pudesse ser contada inicialmente da luta de trabalhadores e trabalhadoras, né? O AEL hoje tem quase 200 acervos sob a sua guarda, e esses acervos vão acompanhando uma agenda de trabalho dos docentes, das docentes que dirigem o arquivo ao longo de décadas, e também das mudanças sociais que acontecem e que acompanham a história do arquivo, a história da universidade e a história da sociedade brasileira e, de mais amplo, de outros lugares do mundo, né? Então, inicialmente, tem esse acervo de jornais, como eu disse, de movimentos de trabalhadores, movimentos anarquistas, e, paulatinamente, vai se construindo uma agenda de trabalho e de coleta de documentação da luta contra a ditadura. Por exemplo, no AEL está toda a coleção em papel do Brasil Nunca Mais, a coleção Brasil Nunca Mais, as 707 caixas de processos, junto com a documentação do Comitê Brasileiro de Anistia, por exemplo, que durante muitos anos esses 2 acervos foram o carro-chefe de consulta no arquivo
em relação a pesquisas de colegas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, até que fosse digitalizado e está hoje também todo na internet. Também, paulatinamente, vai entrando a documentação no arquivo dos movimentos sociais que se insurgem contra a ditadura. Então, como aparece na bibliografia, os novos movimentos sociais, sejam dos movimentos de trabalhadores, do novo sindicalismo, os movimentos homossexuais, como se dizia à época, Grupo Gay da Bahia, Grupo Somos, enfim, Xana com Xana, Grupo Ação Lésbico Feminista, o GALF, os movimentos feministas, por meio da documentação de seus jornais também, e, aos poucos, mas muito pontualmente aqui e acolá, movimentos negros. E daqui a pouco eu quero retomar essa parte da fala com aqui e acolá, porque vai permitir falar sobre o projeto Afromemória. Além disso, é um arquivo que basicamente tem nos seus acervos majoritariamente documentação de movimentos progressistas. Então, tem lá acervos que dizem respeito à experiência do Partido Comunista, por exemplo, do próprio PCB, do Luiz Carlos Prestes, intelectuais e ativistas progressistas no campo da cultura, como o acervo do Teatro Oficina, que está lá no AEL, o acervo do Leon Hirschman, que também está lá no AEL, entre outros. Mas não só. Como vai acompanhando a agenda de pesquisa dos docentes e das docentes, tem partes do acervo que dizem respeito ao mundo do pós-abolição, ou as experiências de documentos que tratam das experiências da escravidão e do pós-abolição. Isso tem a ver com a direção de historiadores do Centro de História Social da Cultura, o Secult, ou a historiografia da década de 80, a documentação que diz respeito também à própria história das ciências sociais, em particular da antropologia, com acervos de antropólogos importantes, que foi um trabalho da Marisa Correia, num certo momento da história do AEL, e acervos que dizem respeito a memórias difíceis, como a gente pode chamar, seja da memória da ditadura, da luta contra a ditadura, da luta pela anistia. Incrivelmente, também é uma coisa que sempre nos deixa muito surpreso como as coisas chegam no AEL, por exemplo, a documentação da Frelimo, que está dentro do acervo do Luiz Carlos Prestes, da Frente de Libertação de Moçambique. Isso vem com o acervo Prestes, vem com o acervo do Oficina, na produção do filme 25, pelo Zé Celso Martinez Correia, ou ainda o acervo que diz respeito à memória da fazenda nazista do interior de São Paulo. Talvez vocês tenham visto o documentário Menino 23. Então, a documentação que conta a história daqueles garotos, crianças e adolescentes que foram sequestrados aqui do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os documentos da fazenda, como tijolos, com suástica, etc., isso está no AEL. Dando essa abrangência, o AEL é um centro de preservação de memória, de documentação social, que trata de diferentes suportes desses documentos, de papel a vestimentas, de jogos de xadrez feito, tabuleiro e peças de xadrez feitos com miolo de pão na cadeia, por exemplo, de alguns desses militantes, a suporte VHS, fita cassete, etc., de LPs, a matéria orgânica, ou inorgânica, como tijolos. Então, há uma abrangência de tentativas de processos arquivísticos de preservação dessa memória e que o AEL vem se especializando ao longo dos últimos 50 anos como um dos grandes arquivos da América Latina nesse sentido. Agora, em que isso nos encontra nessa mesa, nesse seminário que diz respeito à preservação de memórias negras? Eu disse que temos, então, memórias de trabalhadores, de luta contra momentos autoritários no Brasil e em outras partes do mundo, diferentes expressões de movimentos sociais, especialmente progressistas, também documentação de movimentos de direita, enfim. Mas e onde está a memória negra no AEL? Ela estava dispersa em diferentes acervos. A uma certa altura, a professora Lucilene Reginaldo, uma historiadora especialista na história africana
e também na história das associações religiosas negras no Brasil a partir do século XVIII. Ela foi uma das diretoras do AEL e há alguns anos atrás, e junto com ela, eu e ela, nós discutimos sobre a necessidade de fazer algo que sentimos falta que tinha no arquivo e que sentimos falta em vários arquivos por aí, né? Que houvesse um guia de fontes, né, que a gente chamou naquela ocasião de fontes negras no AEL. Porque a gente sabia, por exemplo, da documentação da Frelimo no PCB, na oficina. A gente sabia de alguns dos acervos que o Secult havia comprado, especialmente de microfilmes, sobre diferentes aspectos do pós-abolição ou do mundo da escravidão. A gente sabia que, eventualmente, num acervo XYZ, tinha uma foto, uma carta, etc., que dizia respeito à documentação negra. Mas não havia um guia de fonte onde que um pesquisador, uma pesquisadora pudesse olhar esse mapa e dizer, eu quero ver isso imediatamente. Então, isso foi ali por 2012. Lucilene e eu, a gente começou a desenvolver um projeto de mapeamento dessas fontes negras no AEL, que pudesse ficar disponível para qualquer pesquisador. Isso foi um estopim, foi um pontapé inicial para que a gente começasse a conversar sobre que lugar a memória negra, vista de diferentes ângulos, ocupava no arquivo. E era um lugar absolutamente diminuto, apesar da Unicamp, em particular o IFCH, o IFISH, ser um espaço em que muita tese, muita dissertação, muito livro foi escrito sobre a experiência negra, mas essa experiência negra não encontrava cidadania no lugar da memória num arquivo como o AEL. Um próximo passo dessa discussão foi quando eu ainda não era docente da Unicamp, eu trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, no CONDEFAT, o órgão responsável pela preservação de memória do patrimônio cultural do Estado de São Paulo, foi quando surgiu o tema, ainda no CONDEFAT, da preservação da memória dos clubes negros paulistas, né? Essas associações, grêmios recreativos, sociedades beneficentes, enfim, que tem no Brasil todo, né? Pelo menos desde o final do século XVIII, mas com grande intensidade desde o século XIX, em São Paulo também, e que o movimento clubista, digamos assim, naquela ocasião, demandava do CONDEFAT que fosse feita uma ação de discussão sobre patrimônio cultural. Fazendo visitas a vários desses clubes em cidades do interior e também da capital, se percebia que ali tinham atas preciosas desde o final do século XIX, fotografias, eventualmente registros filmados dessas sociedades, né, que contam histórias de famílias negras, que contam histórias de redes associativas, de formas de mobilização, de sociabilidade, de recreação e também de organização política negra no âmbito de São Paulo. O CONDEFAT estava interessado, se tanto, em tombar as sedes, em preservar fisicamente as sedes, mas não havia um espaço para aqueles que quisessem doar ou compartilhar a sua documentação, um espaço de preservação. O AEL foi esse espaço, né? Eu saí do CONDEFAT, depois me tornei professor da Unicamp, e junto com Lucilene e outra colega historiadora, a professora Silvia Lara, nós fizemos um projeto que permitisse a preservação da memória dos clubes negros, ainda do final do século XIX, de 1897, que é a data de fundação do Clube de Jundiaí, a Sociedade Beneficente 28 de setembro, até meados do século XX, ali pelas décadas de 50 e 60, que tinha sido a temporalidade dos clubes de Rio Claro, que tinham topado doar a documentação para o AEL. Então, no primeiro momento, as fontes negras, no segundo momento, experiências paulistas de meados do final do século XIX, meados do século XX. Né? E isso foi algo importante para que a gente chegasse finalmente ao projeto que eu quero conversar com vocês sobre, que é o projeto Afromemória, e que encontra a memória do Januário Garcia, os esforços de preservação da memória da família do Januário Garcia e, posteriormente, também o Instituto Moreira Salles. Por gentileza, pode colocar na tela o Afromemória?
Esse projeto, eu vou ficar de pé, que eu acho que fica mais fácil para a apresentação. Esse projeto ele é um esforço de uma construção coletiva, né? E que muito nos inspira, desde quando a gente organizou o portal, a frase do Januário que está ali, que Silvana também já fez menção. Trata-se de um esforço de construção coletiva porque é uma articulação entre diferentes instituições, né? O Arquivo Edgar Lowenroth, de um lado, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, especialmente a parte do SEBRAP, que é o Afro-SEBRAP, que é coordenado pela socióloga professora Márcia Lima, que hoje se encontra trabalhando no governo federal, né, com a ministra Aniele Franco. O Centro de Estudos e Migrações Internacionais, que é coordenado pelo professor Omar Tomás, o antropólogo, junto com a também antropóloga Jaqueline dos Santos, e a Universidade Estadual de Londrina, por meio da professora Daniela Vieira dos Santos, também uma socióloga. Tanto Daniela e Jaqueline se ocuparam no projeto, se ocupam no projeto dos estudos sobre cultura hip-hop, né? Bom, como que surge esse projeto? E como que ele encontra a memória de Januário Garcia? Ali por volta de 2019, eu e um querido colega, historiador, Aldair Rodrigues, também professor da Unicamp, nós nos encontrávamos à frente do AEL, Aldair como diretor principal e eu como seu diretor associado. Se vocês se recordarem do início da minha fala, eu disse que a história de preservação dos acervos do AEL, ela diz respeito também à história dos projetos das direções à frente do arquivo, né? Quando Aldair e eu, dois homens negros, estamos à frente do arquivo, a gente resolveu traçar um plano. E o nosso plano de preservação era de que a gente queria enegrecer o AEL, tornar o AEL um arquivo cada vez mais negro. Mas não só, que a nossa gestão deveria ser marcada por receber arquivos negros, arquivos de mulheres, arquivos feministas e arquivos LGBTQIA+. Nesse sentido, no que diz respeito aos arquivos de mulheres, a gente recebeu o arquivo do Centro de Informação da Mulher, o CIM, né? Os arquivos LGBTQIA+, dizem respeito a ainda a documentação que faltava de, por exemplo, os grupos como o GALF, o Grupo de Ação Lésbica Feminista, ou de movimentos lésbicos da região de Campinas, e também de apoiar a criação do Arquivo Lésbico Brasileiro, né, entre outros, ou Acervo Pajubá também. Agora, no que diz respeito à memória negra, a gente estava preocupado em como dar sequência àquelas iniciativas esparsas, seja das fontes negras ou dos clubes negros, né? E também se abrir a movimentos, militantes, ativistas, enfim, que quisessem conhecer o arquivo, negros e negras, e, eventualmente, doar ou compartilhar a sua documentação. Isso diz respeito também a um momento muito específico da Unicamp, da história da Unicamp. Em 2019, é o ano em que a Unicamp, pela primeira vez, realiza um vestibular para valer com ações afirmativas para pretos e pardos e um vestibular indígena, depois de meia década de debates, de greves, de discussões, de apoio entre professores e estudantes, especialmente do Núcleo de Consciência Negra e da Frente Procotas, para conseguir as mudanças no vestibular da Unicamp, a penúltima universidade a adotar ações afirmativas, pelo menos no Sudeste, isso, a última foi a Universidade de São Paulo, a USP, e ter um vestibular para valer, que representasse essa mudança social. A partir de 2019, começam a entrar a cada ano na Unicamp quase 3.000 estudantes autodeclarados negros e negras, fora os estudantes indígenas. E Aldair e eu, a gente estava preocupado de que, caso essas pessoas quisessem consultar memórias, consultar documentos, ter referências, discutir algo a respeito da experiência negra ou das suas trajetórias, que o arquivo fosse um lugar de memória onde essas referências pudessem ser alcançadas. A memória não diz respeito ao passado, diz respeito ao presente, aquilo que a gente quer fazer aqui e agora, selecionando aspectos do tempo passado, né? A memória é um lugar de referência. Então, se os nossos estudantes quisessem ter algum debate sobre essa referência, o AEL deveria ser esse lugar. E nós estávamos falhando miseravelmente com relação a essa produção de referência referente à memória negra. Bom,
Só que isso alcança uma outra iniciativa. Aldair e eu, além de diretores do AEL, nós éramos docentes, quer dizer, nós somos docentes, continuamos. Eu orientava uma pesquisa de uma pesquisadora a respeito do movimento de mulheres, a Milene Marx, a respeito do movimento de mulheres negras em São Paulo, pré-criação de Gueledés, especialmente da participação de mulheres negras na experiência dos conselhos de participação da comunidade negra ou dos conselhos da condição feminina. Eu insistia muito com Milene, essa mestranda, hoje já mestre em sociologia, que ela entrevistasse essas mulheres, localizasse documentação das experiências dessas mulheres, e, enfim, havia uma grande dificuldade de acessar arquivos a respeito disso. Isso é uma outra história. Mas isso nos levou, a um certo momento, a encontrar a Sueli Carneiro, que participou do Conselho da Condição Feminina, enfim, em São Paulo, e Gueledés. E a encontrar a Márcia Lima, né, que já era minha colega, eu a conhecia, mas encontrar a iniciativa do Afro-Sebrap, que também estava sendo gestada naquele momento, por volta de 2019. Numa reunião em Gueledés, conversando com Márcia e Sueli, a gente descobre que a Márcia também estava orientando um outro colega, o Paulo Ramos. Eu posso pedir, por gentileza, para você clicar naquelas duas listinhas ali em cima? Isso. Na página, no portal. Não. Isso. Pode clicar. Sobre. Pode clicar no sobre, por gentileza. Não. Acho que saiu a página. Bom, isso. Clica ali, sobre. Ah, sim. Agora pode descer essa página, por favor, que aí conta um pouco essa história, mas apresenta a equipe. Pode ir ao final. Isso, pode ir. Isso. Isso levou a gente a conhecer o Paulo Ramos, é o terceiro colega ali. O Paulo estava fazendo tese com a Márcia sobre como o movimento negro, especialmente o movimento negro unificado, a partir de 78, tinha mudado a sua tese, a gramática de discussão, o debate sobre a ação antirracista no Brasil por meio da agenda do MNU e da luta contra a violência policial, etc. Mas o Paulo estava indo ao encontro de diferentes representantes do MNU, e indo à casa dessas pessoas, encontrando que, seja no sótão, em guarda-roupas, no fundo de uma casa, numa edícula, debaixo da cama, em mala, etc., todos eles e elas guardavam documentos da história do MNU ou de outros movimentos que eles tinham participado, né? E tinham interesse, de alguma forma, em preservar essa documentação, só não sabiam onde e como, né? E o Paulo, por exemplo, levou o acervo do Milton Barbosa, um dos fundadores do MNU, para a sede do SEBRAP. O problema é que o SEBRAP não é um arquivo, não tem uma estrutura para preservar a documentação em arquivo. E a documentação do Milton estava na sua casa, né, nos seus armários, no sótão da sua casa, uma parte na casa da irmã, etc. O encontro em Gueledés permitiu que a gente discutisse, então, sobre a possibilidade de fazer esse projeto acontecer, ser um projeto conjunto, né, um esforço coletivo de preservação. O AEL é um arquivo, o Paulo estava em campo coletando documentos com os militantes que eventualmente queriam doar, nós no AEL tínhamos interesse em receber esse material e preservar e dar acesso público e gratuito a essa documentação. De outro lado, Sueli Carneiro e Gueledés, as mulheres de Gueledés, estavam preocupadas em criar, naquele momento, especialmente no âmbito, por força do conservadorismo do governo Bolsonaro, muito preocupadas que Gueledés, a sede de Gueledés, a memória dos movimentos de mulheres negras a partir de Gueledés, pudesse ser alvo de algum tipo de ataque, né? E não pudesse, e seria fragilizado o fato de Gueledés estar no centro de São Paulo, numa casa, num apartamento dos anos 50, num lugar de fácil acesso e de fácil ataque também, né? Por diferentes razões, as universidades paulistas, durante o governo Bolsonaro, passaram relativamente incólume a qualquer tipo de ataque nesse sentido. Então, é nesse momento que tem o que eu estou chamando de uma união de esforços coletivos. Pode baixar, por favor. E aí vai mostrando toda a equipe, fora os colegas como Guilherme Maju, Maria Júlia Poliana, que são também apoiadores do projeto, pesquisadores, enfim.
É assim que a gente constrói o projeto Off Memória. O primeiro acervo que nós recebemos é justamente do Milton Barbosa, que estava no SEBRAP, que o Paulo tinha levado para o SEBRAP, e nós recolhemos esse acervo um dia antes de São Paulo fechar por conta do momento mais crítico da pandemia. Pode subir, por gentileza? Isso. Pode clicar ali naqueles... nas duas barrinhas. Pode clicar em acervos, por favor? Obrigado. O acervo Milton Barbosa, então, é o primeiro acervo que nós começamos a trabalhar, né? E o projeto aí foi se desenvolvendo ao longo da pandemia de SARS-CoV-19, em alguns momentos de maneira, enfim, virtual, de maneira sem poder trabalhar com os documentos, e quando as condições sanitárias permitiram, a gente foi indo atrás, conversando com outros militantes e trabalhando na preservação da documentação. O próximo acervo que nós recebemos foi do Reginaldo Bispo e da Margarida Barbosa, que diz respeito à MNU em São Paulo, especialmente no interior de São Paulo, na região de Campinas. Posteriormente veio o acervo de Gueledés, Instituto da Mulher Negra, né? Também o acervo da Soweto, Organização Negra. E, nesse processo, a gente foi construindo um projeto cuja ideia era preservar a memória da geração de 1978 até os anos da pandemia, até 2020. Né? Era um primeiro esforço. Por que a gente fez esse corte temporal? Primeiro porque, como eu já havia dito, no âmbito do AEL, falando desse recorte de São Paulo, a gente já tinha aqui e acolá documentos do final do XIX, meados do século XX. Já tinha um certo mapeamento de documentos espalhados pelo arquivo que diziam respeito à experiência negra nacional e transnacional. A geração de 78, a geração MNU, a geração de quase os últimos 50 anos, era aquela que estava procurando nós, como pesquisadores, para que discutíssemos algo a respeito da preservação da sua memória. E o fato de ser algo relativamente recente não significa que a documentação do final dos anos 70 e início dos anos 80 tivesse em melhor condição do que a documentação do final do século XIX ou início do século XX. Muito pelo contrário. Vários desses acervos eles vieram em condições, enfim, complicadas, já que as pessoas preservaram suas memórias, e isso é interessante para discutir também a dimensão do protagonismo, preservaram suas memórias às suas custas, a duras penas, tirando do bolso, tirando da boca, muitas vezes, para garantir a manutenção de documentos nas suas casas. A revelia do Estado, né, e era muito interessante a discussão com vários desses doadores e doadoras sobre o que uma universidade pública, uma universidade como a Unicamp, faria com os documentos, já que era uma universidade do Estado. O Estado que é bifronte, de um lado tem a polícia, de um lado tem a repressão, e de outro lado, então, tem a cultura e o conhecimento. Né? Se nós nos apropriaríamos dessa memória negra. Né? Também tem a dimensão de pensar esses doadores e doadoras como os primeiros guardiões e guardiãs da sua memória, e, portanto, da memória negra e, portanto, da referência que nós temos sobre essa memória negra. Né? Então, a gente passou a construir um debate sobre uma preservação colaborativa. E, rapidamente, também, você pode clicar no Milton, por favor, lá em cima. Rapidamente, também, a nossa temporalidade explodiu, porque, por exemplo, no acervo do maestro Estevão Maia Maia, aí pode ir passando, quer dizer, Milton Barbosa, Reginaldo, Soweto, aqui estão alguns exemplos dos documentos que estão dentro desses acervos e que a gente vai mostrando nesse portal. Pode baixar? Pode baixar. Gueledés, os acervos do hip hop, do King Nino Brown e do Alexandre de Maio. Pode baixar, por favor. Rapidamente, essa memória se explodiu com essa temporalidade explodiu com o acervo do Estevão Maia Maia, o maestro Maia Maia, o escritor, o poeta Maia Maia, ligado ao Quilombo hoje ali do lado, que tinha uma espécie de Kinder Ovo, digamos assim, dentro da sua documentação. A gente achava que a gente ia receber a documentação da trajetória do Maia Maia do Maranhão, no Rio, enfim, das partituras dele
como maestro, dos seus originais como poeta, como romancista, mas ele também foi um preservacionista da memória de José Correia Leite, um dos grandes intelectuais e um dos grandes homens da imprensa negra paulista. Então, rapidamente, a gente recebeu, junto com o Maia Maia, jornais da imprensa negra, documentação da Frente Negra Brasileira e outros materiais do próprio Correia Leite, que a gente não sabia que estavam com ele. Infelizmente, Maia Maia foi um desses que nós perdemos também por conta da pandemia, em meia pandemia, né? E foram a sua viúva e suas filhas que doaram esse material para o AEL. O Chico Piauí e a Jacira Silva, que é o MNU de Brasília, até a foto que a gente deixou no portal diz respeito a conversando ali com o Chico num certo momento da pandemia. Quilombos de Literatura, enfim, o coletivo que está também desde 1978 publicando contos e poesia, e hoje no seu caderno número 45, onde Conceição Evaristo inicia a sua atividade como autora publicada. Pode baixar, pode baixar. A Zoilda Trindade, que foi mencionada aqui, um acervo que chegou também para a gente em razão dos esforços das amigas de Azoilda, né, em particular o contato que nós tivemos com a Janete Ribeiro, com a Janaína Damasceno, com a Sandra Vale, com a Ana Paula, da Action Aid, né, que, enfim, encontraram nesse debate o AEL, para preservar a memória da professora e da ativista Azoilda Loreto Trindade. Pode baixar. O CET, que é um dos acervos mais recentes que nós recebemos, com a professora Cida Bento. Pode baixar. Pode baixar. A ex-ministra Matilde Ribeiro, também um dos acervos mais recentes. As familiares da Helenira Rezende, a guerrilheira do Araguaia, estudante de letras da USP, uma das grandes dirigentes da luta contra a ditadura e militante do PCB, e do seu pai, o Adalberto de Assis Nazaré, um médico baiano que faz a sua vida no interior de São Paulo e constrói a história da família Nazaré Rezende. Mas sobe, por gentileza. E aí quero falar sobre a conversa com o Januário. O projeto, então, estava se desenrolando desde 2019, e ali, por volta de julho de 2020, Aldair e eu, nós soubemos que o Januário Garcia estava interessado em preservar a memória do seu acervo fotográfico, né? E organizando um meio de financiamento coletivo para a preservação da sua memória. A gente não conhecia o Januário pessoalmente, inclusive nós não conhecemos o Januário pessoalmente, infelizmente, né? Nós conversamos com o Januário a partir de um e-mail, basicamente, né? Enfim, nós sabíamos quem ele era, nós tínhamos livros do Januário, nós sabíamos da importância do Januário, e a gente achava que o projeto tinha a obrigação de apoiar o seu esforço de preservação da memória, que não precisava fazer um financiamento coletivo para isso. E nós dialogamos com o Januário entre julho de 2020 até julho de 2021, exatamente durante um ano, e também foi uma das perdas do projeto em razão do seu falecimento. E até hoje, ontem eu brincava com o Odair, se arrependimento matasse, uma das coisas que nos mata profundamente é que a gente nunca gravou nenhuma das conversas de Januário, porque nós tínhamos feito uma promessa desde a segunda conversa, que era tomar uma cerveja aqui no Rio com ele. Ele não cumpriu a promessa. Mas a ideia, então, foi de que, em meio a esse tempo, nós apoiamos a preservação dele e do material dele. Foi um privilégio poder conversar com o Januário e com Silvana, que nós conhecemos nesse processo. Quer dizer, foi um privilégio poder ter um dos doadores desses acervos dialogando sobre o que ele queria fazer, como ele queria fazer, identificando os contextos das fotos, produzindo metadados, né? Enfim, discutindo intensamente os sentidos de preservação de uma memória negra. E a ideia é que, então, quando abrisse as condições da pandemia, a gente tomasse uma cerveja e fizesse um debate mais ampliado. O Januário encontra o projeto, nesse sentido, como um dos acervos ímpares de documentação, a documentação fotográfica, de um lado, que ficou a cargo do IMS aqui,
né, e também a documentação dos diferentes movimentos que o Januário participou, ajudou a criar, foi um interlocutor, né, e essa parte mais documental, textual, enfim, basicamente, ficou com o arquivo Edgar Lowenroth, e uma terceira parte, afetiva, ficou com seus descendentes e com a sua viúva, né, aqui representados pelo Uirá, né. E nós aprendemos muito com o Januário nesse processo, né? Aprendemos muito sobre colaboração, aprendemos muito sobre, a partir daquela frase que abre o nosso portal, sobre a necessidade de difusão, e aí eu quero fechar com isso. Pode subir para mostrar aquelas duas barrinhas. A difusão de... O Januário chamava a nossa atenção, publicações, por favor. Ele carinhosamente olhava para o Aldair e para mim na tela e falava: garotos, é o seguinte, eu não produzi essas fotos para ficarem encerradas aí na universidade de vocês, né? Eu até confio em vocês, eu tenho um filho que é antropólogo, que é professor da universidade, inclusive passou pela Unicamp, mas não é para ficar aí presa, minha memória não é para ficar presa aí nesse tal arquivo Edgar Lowenroth. O que vocês vão fazer com isso, né? Falei, tudo bem. Como esse projeto ele foi feito em meio à pandemia, nós estávamos muito preocupados, e também com esse desafio lançado por Januário, de dar acesso ao que a gente estava fazendo para qualquer pessoa. E a gente começou a tatear algumas coisas nesse sentido, e coisas que também a gente tem aprendido nessa conversa com o IMS. Os cadernos Afromemória, pode baixar, por favor. É uma forma, os mais recentes que foram lançados agora, semana passada, dos acervos de hip-hop, do Nino Brown, do Alexandre de Maio. Pode passar, pode baixar. Pode baixar, pode baixar. O caderno Guelé 10, um caderno que diz respeito à geração dos anos 70 e 80, com o acervo Soweto, mas ainda não está, ainda tem mais a ser feito. E o primeiro caderno Afromemória, que é o acervo Milton Barbosa. São cadernos que estão disponíveis para baixar gratuitamente do site, que documentam, falam dos documentos que estão dentro desses acervos, com textos de pesquisadores que tratam desses cadernos, desses acervos, e que são uma forma de dar acesso público a etapas do projeto que a gente está enfrentando nesse momento. Pode abaixar, por favor. Bom, aí, de novo, as duas barrinhas. Pode subir? Isso. Ali. Notícias. Uma aposta nas redes sociais em documentar, pode baixar, em documentar tudo que a gente está fazendo, lançando em termos de trabalho do projeto, pode baixar, e parcerias com jornais, enfim, para falar sobre os acervos, e, enfim, pode baixar, exposições, e o próprio lançamento do cadernos, e, finalmente, tem um canal no YouTube, onde nós apresentamos isso, as oficinas do Afromemória, né, as oficinas de preservação dos acervos, em parceria com técnicos e preservacionistas, e também com oficinas que são dadas pelos próprios doadores e doadoras dos acervos. A gente já teve oficinas com Milton Barbosa, com o pessoal da Soweto, com o Alexandre de Maio, o Nino Brown, em breve oficinas com Guelé 10, e assim vai, que é uma forma de discussão colaborativa de preservação dos acervos e de acesso público a esse material. As duas barrinhas, por favor. Na mídia. E ali a gente tenta também deixar disponível toda notícia que sai a respeito do projeto, bem como das parcerias do projeto. Para encerrar minha participação aqui, o Afromemória é um projeto em construção, né? E é um projeto em construção e que a gente se orgulha de ser colaborativo em parceria, e uma das grandes parcerias que nós temos é certamente com o Instituto Moreira Salles, né? É uma discussão e com os familiares do Januário, né? É algo que a gente tem aprendido a fazer, com os desafios que a preservação e o acesso público à memória nos colocam, né? É algo que a gente tem aprendido a fazer em parceria com os doadores e doadoras, né?
de conferir e criar sentido para a difusão dessas memórias. O arquivo ele é um lugar público, de acesso público e gratuito. Ele não é neutro, não existe arquivo neutro. É um lugar, então, onde essa documentação ela vai estar colocada de maneira equânime, né? Esses 14 acervos vão ser tratados da mesma forma, mas eles vão ser trabalhados por pesquisadores, por qualquer pessoa que queira consultar, e o que nós esperamos é que cada um possa construir uma narrativa, cada um possa construir uma história, reescrever histórias que nós conhecemos dos movimentos negros e debater novas histórias, criar novas referências sobre essa experiência negra no Brasil e no exterior. Com protagonismo, com a ação de quem doou, com protagonismo e com a ação de quem agora, no tempo presente, se interessa por essas memórias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada pelas suas palavras, Mário. Obrigada por compartilhar com a gente o seu trabalho no AEL. Ouvindo você falar sobre o projeto Afromemória, a gente consegue entender o porquê que o Januário escolheu vocês para cuidar da obra dele, né? Então, muito obrigada por isso. Nós vamos agora iniciar o debate, né, a conversa com o público. Não sei se a gente já teve alguma pergunta registrada. Não, caso não tenha, eu tenho uma pergunta para fazer. Não? Ainda não? Então tá bom. Queria saber, assim, tanto da Jurema quanto do Mário, de que forma vocês acham que os acervos, né, de memórias negras eles podem contribuir para a construção da identidade da memória negra no Brasil, assim, de modo amplo, assim. Então, e também saber, né, de acordo com a experiência de vocês, quais são os principais desafios assim que vocês enfrentam nessa preservação e na difusão das memórias negras. Se eu pudesse ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Para a Casa Escrevivência, a questão da educação e como eu falei antes, né, a gente preserva essa relação da pesquisa e das crianças, né? Então, ter esse acervo é legal, é fundamental, que professores buscam, né? Professores, como eu disse, desde o ensino da educação infantil, a pós-graduação, né? Crianças olham curiosas e é muito legal quando você pergunta assim, vocês já ouviram falar em Conceição Evaristo? Aí sempre tem crianças que levantam a mão. Assim, é legal, porque falar da Conceição é falar de todas nós, né? É carregar toda essa memória. Então, ter acervo é grafar isso, né? Porque a gente já tem uma tradição oral, mas a gente grafar também é fundamental. E grafar em lugares que possam ser acessados, né? Tanto a AEL, quanto a Casa Escrevivência, com todos os outros lugares possíveis de pesquisa, né? De contato com esse material. Fundamental. Bom, eu acho que, com relação à primeira pergunta, sobre como esses arquivos permitem a construção da memória negra, eu acho que tem essa dimensão do ato de preservar e do ato de difundir, né, essa documentação, né? É possível reescrever aspectos de histórias que, aparentemente, nós já conhecemos, né, de um lado, ou escrever novas histórias com novos protagonistas, né, com novos sujeitos dessas experiências, né? Isso é um ato que nos diz respeito aqui agora. Todos nós aqui nessa sala somos pessoas interessadas, então, na memória social e numa memória negra, né? Portanto, acessar esses arquivos permite que essas coisas sejam feitas, né? A gente está falando, nesse caso, de 14 acervos no âmbito do projeto Afromemória. Acervos que dizem respeito ao mundo do trabalho, à literatura, à educação, no caso da Zoilda, a documentação fotográfica e audiovisual, enfim, no caso de Januário, a construção de movimentos de organizações variadas negras, enfim. Então, as possibilidades de contar, recontar, revisitar, trabalhar a memória são grandes, né?
e ainda assim elas dão conta de uma parte apenas da experiência negra no Brasil, porque os 14 acervos, obviamente, até aqui eles não dão conta do que é essa multiplicidade, essa multidão. Tem muita lacuna ainda nesse projeto. De outro lado, os desafios eles dizem respeito a coisas variadas. Digamos que um primeiro desafio é convencer as pessoas de que a memória social importa, de que a memória importa, que a memória é algo importante. Mesmo por quem trabalha com conhecimento, mesmo por quem trabalha numa universidade. É um desafio cotidiano convencer colegas na universidade e de outras áreas, não de humanas, mas também, por vezes, alguns de humanas, de que a memória social, a preservação da memória, a salvaguarda da memória é algo importante. E, portanto, por ser algo importante, demanda dinheiro, demanda orçamento público, fomento, enfim, para a sua preservação. Preservar é caro, né? Preservar de maneira adequada é absolutamente caro. É caro porque exige uma expertise de profissionais, né, desde a higienização à digitalização. É caro no que diz respeito aos suportes necessários para a preservação de memória. Cada um daqueles acervos chegou de um jeito no AEL, vindos de enchente, com diferentes aspectos de agentes de micro-organismos. Alguns foram chamuscados por fogo, alguns estavam em sedes, outros não, em condições mais ou melhor ou não tão boas de preservação, dadas as condições que os doadores tinham para fazer. Cada um desses acervos tem as suas especificidades e exige, portanto, uma expertise, e isso exige dinheiro, né? Fomento público, que boa parte do projeto ele é fomentado pelo orçamento da Unicamp, ou pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou organizações do terceiro setor que agora discutem algo a respeito de equidade racial numa certa agenda sobre diversidade. A diversidade, nesse momento, tem a cor negra, digamos assim. Ibirapitanga, pórticos e coisas do tipo, né? Então, o desafio de fomentar o projeto, o desafio de convencer a respeito da memória, e um terceiro desafio, e um quarto desafio dizem respeito à colaboração. Nós não construímos um portal à toa. O portal é a maneira de nenhuma organização, nenhuma instituição vaidosamente querer se sobressair ao esforço de preservação. A AEL, AfroSebrap, SEMI, UEL, etc., têm o mesmo peso nesse projeto, né? Assim como no debate com o IMS, nós também sugerimos a criação de um portal de compartilhamento da documentação do que vai sendo paulatinamente digitalizado, né, Silvana? Porque é uma forma de o que importa não são as instituições. A gente está fazendo nada mais que a nossa obrigação. O que importa é a preservação dos acervos, né? O que importa é a preservação da memória, não as instituições em si. E o último desafio é pensar as formas variadas de difusão, de dar acesso público gratuito para quem se interessar por esses materiais, né? O AEL fica no interior de São Paulo, tem, enfim, uma Bandeirantes para chegar até ele, na Unicamp, enfim, mas qualquer pessoa que vá até lá, entre as 9 e as 17 horas, vai ter acesso aos documentos para pesquisar. Mas isso não é suficiente, né? Tem toda uma nova geração que dialoga intensamente com as redes sociais. Como é que a gente acessa, né? Um dos nossos esforços durante a pandemia foi fazer o que outros arquivos e museus estavam fazendo, que é postar no Twitter, no Instagram. Aliás, sigam, por favor, o Instagram do AEL, ael.unicamp no Instagram, assim como sigam o Instagram do IMS, onde cada vez mais esses acervos são difundidos. Mas isso aí também ainda não é suficiente. Então, o desafio da difusão, o desafio de dar acesso, imagino que a Casa da Escrevivência passe por isso também, como dar acesso à documentação de Conceição Evaristo, é o nosso desafio cotidiano também. Obrigada, gente. Bom, é importante, né, a gente conversar sobre isso, porque entender o papel das instituições, né, como os museus e os arquivos, nesse processo de valorização das memórias negras, enfim. É importante celebrar também, né, esse evento, assim, já
encaminhando para o final por conta do horário, celebrar também esse evento, enfim, tanto o Instituto Moreira Salles quanto o Museu de Arte do Rio, né, onde a gente está agora, eles vêm cada vez mais se abrindo para serem permeados, né, por memórias negras e das mais variadas formas de expressão. Então, isso é algo para a gente celebrar mesmo. Inclusive, agradecer também, né, porque eu, enquanto pesquisadora, assim, né, também outros pesquisadores que também fazem parte dessas instituições, né, sei que no MAR tem muitas pessoas interessadas nesse tema, e o Instituto Moreira Salles também queria saudar aqui, não deixar de lembrar também a presença de pessoas, né, que fazem esse trabalho ser muito importante, como o Rafael Lino, a Renata Bittencourt, a Larissa Machado também, Pâmela de Oliveira, enfim. E também celebrar que pessoas que fazem parte de coletivos, né? Eu falei de uma ancestralidade acadêmica, mas a Jurema também trouxe a questão de novas pessoas, né? Já permeadas por esse tema. Então, os coletivos universitários, por exemplo, a Rede Museologia Quilombola, que é uma rede de museólogos, estudantes de museologia negros no Brasil todo, então conheçam a rede, enfim, conheçam também outros coletivos, né, nas universidades, enfim. Então, é isso, queria só deixar esse recado. Né? Na verdade, é uma... Brevezinho, por favor. Meu nome é Gustavo, eu trabalho no Moreira Salles, no Núcleo de Iconografia. E, Mário, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você, no sentido de que, dentre todos esses acervos, existe alguma memória musical preservada em discos de vinil? Eu pergunto isso por quê? Porque o meu contato com o trabalho do Januário, ele se dá de uma maneira tímida, através da música, porque ele documentou capas de discos, e existe uma dedicatória muito bonita da Alice Brandão para ele num dos encartes. Então, a gente sabe que a memória negra ela é fragmentada até na música também, e a música pode evidenciar outros caminhos que a negritude chegou, como o caso do Geraldo Filme e o exemplo do Tebas, né, o arquiteto negro. Então, é só para saber se existe... se de cabeça você lembra algum documento discográfico, porque isso me interessa sobremaneira. Não sei se você vai saber responder de bate-pronto, mas depois a gente pode bater um papo. Gustavo, é curioso isso, você falando da memória do Januário nas capas. Eu não sabia que o Januário tinha feito tantas capas de disco que eu tinha em casa, quer dizer, que os meus pais tinham em casa, por exemplo, né? Até descobrir o Januário, né, nesse lugar. Mas, infelizmente, não. De cabeça, não. O acervo que poderia fazer essa ponte que você está mencionando seria o acervo do Estevão Maia Maia. Mas, assim como no caso do Januário, após o falecimento, a gente teve uma conversa com os familiares e o que foi dialogado foi: o Estevão ele tinha um grande acervo de discos, ele tinha de música clássica, ele era um baixo profundo, né? Especialmente de música alemã, e a família optou por doar tudo para a discoteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural, né, Vergueiro, né? Então, não. E aqui, no caso do Janu, o acervo está... Mas está aqui com vocês. Ah, está com a gente? Opa. Então, sim. Então, sim. Tá. Vamos conversar, Silvana. Então, sim, temos Januário. Nós não temos Estevão, infelizmente, mas temos Januário. Então, a gente conversa. Tá bom? Januário vive! Como o Mário disse, a memória diz respeito ao presente, né? E uma das reflexões que eu alcancei na minha pesquisa foi que as memórias negras são construídas horizontalmente a partir de um esforço coletivo de autorrepresentação,
e geralmente, né, muitas vezes vinculadas a um território e mantidas através da oralidade. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E, bom, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigada. E Januário vive. Se os convidados quiserem dar as últimas palavras para encerrar a mesa. Juliana. Como palavras finais, né, primeiro que vocês sigam a Casa de Vivência Oficial, para ficarem prontos para, em condições de, da tarde de autógrafos, né, do Macabeia Contos de Mulungu, em julho. Outra coisa é agradecer, né, não só a vocês, mas as colaboradoras da casa, né? Eu, Islene Mota, que está aqui junto com a gente, a Margot Abrão, que eu já tinha falado, a Evelyn de Sá, Ângela Bispo e a própria, óbvio, Conceição Evaristo. Né? Gente, a casa eu já expliquei, né? Mas, como todo mundo sabe, pode passar por lá. A gente está lá de terça a sexta, de 9 às 17, e sábado, de 10 às 14, porque os nossos vizinhos ali no lago, né, na praça do Lago da Prainha, não nos permite ficar por mais tempo. A roda de samba, né, faz com que todos desçamos. Tá bom? Obrigada. Bom, também só tenho a agradecer ao convite para estar aqui, para, enfim, acompanhar a programação do seminário, que está incrível. E peço desculpas, eu acabei me lembrando agora que eu não fiz a minha autodescrição, né? Então, eu vou ter que fazer ao final. Eu sou um homem negro de 1,87 m, estou vestindo uma calça preta, azul, camisa bege, jaqueta preta, com óculos de aro redondo e com poucos cabelos e um cavanhaque ralo. Também convido vocês, enfim, quem for a Campinas, a Unicamp, visite o AEL. Quem não puder ir, os sites estão ali projetados. Convido também a olhar o site do Afromemória, a seguir as redes do projeto, o AfroSebrap no Instagram, o AEL no Instagram, ael.unicamp, e Januário vive, um ótimo seminário para todos nós. Gente, agora para fechar mesmo, uma pergunta. Sim. Para encerrar, a Larissa, uma pergunta da Larissa Machado para a Jurema Agostinho. Gostaria que a Jurema fale sobre a trajetória dela, de Conceição Evaristo, de Néia Daniel, na preservação de acervos dedicados às memórias negras, desde a década de 90, no Centro Cultural José Bonifácio. Por exemplo, o acervo fotográfico do Teatro Experimental do Negro, Ruth de Souza, e das próprias ações do José Bonifácio, o acervo bibliográfico e de VHS. Obrigada pela pergunta, Larissa. Larissa? Era começar de manhã de novo, Larissa. Mas vamos lá. No Centro Cultural José Bonifácio, né, atual sede do Museu de História da Cultura Afro-Brasileira, na gestão de Hilton Cobra, trabalhamos eu, Conceição Evaristo, Néia Daniel. E, nessa época, a gente teve todo o cuidado no mundo na questão da preservação da memória, não só, né, de tudo que a gente encontrou, na verdade, de tudo que a gente construiu, porque a gente não encontrou, já que a história do prédio era de um colégio, né? O José Bonifácio foi um colégio, e depois que virou centro cultural, e quando a gente chegou lá, ele foi transformado em centro de memória e documentação da cultura afro-brasileira, sem que trocássemos o nome. A gente fez questão de manter Centro Cultural José Bonifácio. E, a partir daí, todos os projetos foram desenvolvidos com esse viés, né? Com o viés de ser um projeto que fosse cultural e educacional. Então, durante algum tempo, a gente montou exposições que levavam 3 meses e que envolviam vários outros
exposições fotográficas, e a gente procurava tudo que tinha de imagem a respeito, pessoas tentando fazer essas construções, deixamos muita coisa em VHS, né? Fazer o quê? Foi o que tinha na época. E as fotos com Maurício Ora, a maioria do Maurício Ora, que é o fotógrafo da CRIA, lá do Morro da Providência, e os folders são outras relíquias, né, que é do Luiz Carlos Gá, que fez basicamente todos os folders, lá com textos de abertura de Conceição Evaristo. Então, essa memória que está lá no MUCAB é, assim, de muito cuidado, de muito carinho para a gente, né? E aí tem fotos de Janu lá também, né? De palestras lá, enfim. Foi um momento que a gente brigou muito para construir essa memória, né? E é muito legal voltar e ver crianças, na época, que participaram das oficinas, de cursos, estarem lá brigando para que a política cultural da região seja mantida e que aconteça como já teve uma época mais de maior florescência. Chegou uma época que a gente fez, e aí está dentro desse acervo, que era um material que a gente fez curso de formação de teatro, né? E desse curso a gente tem aí o Cridemar Aquino, o Prêmio Shell de teatro do ano passado, como melhor ator de teatral do ano passado, e Cíntia Raquel, que está aí produzindo pra caramba, Débora Almeida, enfim, tem uma galera aí trabalhando que a gente que passou por lá. Então, é um dos nossos orgulhos e a prova de que a memória está aí, a gente constrói. E o resto, mano, querido. Mas esse, o tempo não permite. Muito obrigada, Jurema. Só pontuando, Larissa Machado, do Núcleo Digital do Instituto Moreira Salles. Bom, gente, é isso. Agora, então, encerramos essa primeira mesa. Muito obrigada mais uma vez, Jurema e Mário. Obrigada a todo mundo.